Salve, pessoal! A gente está aqui para falar hoje no nosso podcast do Ibra Talks sobre estética. Vai ser muito legal, tem uma biomédica aqui com a gente muito bacana. O nome dela é Luna Salgueiro. Tudo bom, Luna? Tudo bem, gente. Prazer estar aqui. Bacana. E quem vai me acompanhar hoje, mais uma vez, é o Misael Fará. E aí, Misael, tudo bom? Tudo bem. Oi, pessoal. Bacana. Vamos falar um pouquinho do nosso patrocinador, né? O nosso patrocinador que vai aparecer daqui a pouco é a Editora Vilese. A Editora Vilese, ela tem diversos livros científicos, livros de autoajuda. Eu vou mostrar livros de ficção, que inclusive eu sou escritor desses livros que eu estou mostrando aqui, né? Livros de ficção. Tem livro de autoajuda também. Tem vários tipos de livro, inclusive, que eu acho mais legal de tudo, é o livro de reabilitação animal, que é o livro do Ibra, né? Foi editado pela Editora Vilese. Você gosta de ler? Adoro. Gosta de ficção? Muito. Gosta de romance? Muito. Então você vai ganhar o livro A Sombra da Alma, que é romance e ficção. Que delícia. Tá. Obrigada. E eu sou o autor Olha que desse chique, livro. gente. Uau. Bacana. Ó. Tudo num só. Não Agora é? você vai Que ler. chique. Todo num só. Obrigada. Uau. Vai no pacote. Agora eu vou te contar uma curiosidade. Tá? que é muito interessante. E que na hora que eu vi o seu nome, eu falei, não tô acreditando. Não dá um spoiler do livro pra ela. Pois é. Eu acabei de lançar, quer dizer, acabei de lançar não. Eu vou lançar agora o 13º livro, mas o 12º chama Corpus. Tem uma personagem que ela tem um canal, eu não coloco como YouTube, mas eu coloco, ele tem um canal na internet. E o nome dela, ela lida com a parte de medicina, ela fala de medicina, o nome dela é Isis Luna. Tá brincando? Sério? Olha aí, ó. Na hora que eu vi, eu falei, não é possível, só faltava ela se chamar Isis, precisar né, Isabela. Coisa assim. Olha que Isso, coincidência, não né? é muito. Muita coincidência. Vai precisar ler esse livro, gente, né? Tá na Amazon só em e-book. A gente não, os meus livros eu não estou mais fazendo físico, estou fazendo só e-book daqui para frente. Não vende mais físico, vende e-book. E-book vende bastante, né? Então tá lá, chama Corpus. Ai, Tá? que legal. Mas tem que ler o Sombra da Alma primeiro. Tem que ler. Tem que Tem ler que ler. primeiro? Na verdade, assim, os livros, eu tô entrevistando ela ou tô sendo Então. entrevistado? Os livros, eles são um mundo só. Então, você lê, por exemplo, esse daqui, que é o Sete Mundos, tem um personagem aqui que aparece nesse livro. Ai, que legal. Mas ele aparece e some. Aí, só depois de 15 anos, eu escrevi por que ele aparece, que é o livro Sete Mundos do Retorno. Então, é tudo assim, eles vão se Que juntando. bacana. É bem assim. Mas vamos falar de você. Vamos lá. Você é biomédica, Sou biomédica. né? E trabalha com estética. Isso. Tá. Então conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Sou especializada na área da estética. Né? Desde que eu nasci, eu sou da área da beleza. Não me vejo fazendo outra coisa que não seja isso. A minha mãe tem salão de beleza há 28 anos. Sim. Comecei a trabalhar nessa área da beleza com 13. E por um tempo não sabia o que queria fazer ao certo. Pensei em fazer medicina, tudo. E quando eu descobri que a biomedicina poderia atuar nessa área de harmonização, rejuvenescimento, eu falei, é isso que eu quero. Então, eu já entrei na faculdade sabendo o que eu queria. Desde o primeiro semestre, já fui fazendo cursos, né? Ali para ter prática com o procedimento em si, né? Porque são todos os procedimentos minimamente invasivos. Eu nunca tinha tido contato com isso. Então, desde o primeiro semestre da faculdade, já fui fazendo esses cursos. Terminei a faculdade, abri a minha primeira clínica, né? Essa primeira clínica, ela foi perto da empresa da minha mãe. Né? Eu usei até de uma estratégia de início para conseguir levar alguns clientes que já tinham uma confiança no meu trabalho, né, para essa clínica. E agora, depois de 2 anos, aí eu recebi uma proposta para abrir uma segunda clínica. Abri a segunda, agora estou inaugurando esse mês, inclusive. Ah, é? Inauguração? Então é bastante coisa, assim. Né? E já estou pensando na terceira e assim vai. Isso é e é uma área isso muito é cabeça de empresária, né? Eu gosto muito. E é uma área muito rica, né? Porque você mexer com a autoestima, principalmente da mulher, que é meu público
mais forte ali que eu tenho, é sensacional. A Mas gente poder mudar. entrando homem também tá entrando bastante, Muito né? forte, muito forte. Eu Entrando tenho bastante. muitas clientes que, olha, meu marido quer fazer isso. Você não, se eu trouxer ele, você não dá um jeitinho no rosto dele? Eu falo, traz ele aqui. Então a gente conversa, Agora, né? Porque a homem geral... pergunta, é o homem que quer fazer ou a mulher que quer que ele faça? Olha, então, olha, é engraçado isso, porque a princípio parece que são as mulheres que querem. Quando eles chegam, aí eles ficam, mas isso aqui tem jeito? Eles têm Olha só. vontade de mudar, mas eu percebo que tem um medo maior, um receio do procedimento em si. Ou preconceito, talvez. Às vezes o cara fala, não, isso daí é coisa de mulher, não vou fazer. Vão achar que eu fiz, né? Assim, eu acho que esse preconceito já tá caindo, né? Eu tava até conversando com o Misael um pouquinho antes de você chegar, que como muda o rosto, eu quero fazer o bigode chinês, né? Chama bigode chinês daqui, né? Sim. Porque assim, você começa a ficar com cara de velho. E se você faz, só de fazer, eu mostrei pra ele, só de você puxar um pouquinho, você já fica 10 anos mais novo, né? E ninguém quer ser velho, todo mundo quer ser mais novo, né? Exatamente. Então, assim, é uma coisa, até o pessoal fica falando, faz, aí eu falo, pera um pouquinho que eu tenho que juntar dinheiro primeiro. Dessa parte, né? Mas eu acho que eu não tenho preconceito não, assim que eu puder eu faço sim. Eu acho que é uma coisa até que você falou, né? Vai muito mais além da beleza ou da estética, às vezes mexe com autoestima, né? Muito. Gente, é fantástico. No período de pandemia, eu recebi muitas mulheres com uma questão de tô me divorciando, né? Essa questão da pandemia trouxe um pouco dessa convivência mais próxima e acabou acontecendo. Teve muito divórcio. E aí, olha, eu nunca cuidei de mim. Agora eu quero cuidar de mim. Então, assim, mulheres que às vezes... Eu mostrava foto do antes, ela falava assim, apaga porque essa pessoa não sou mais eu. Não me representa mais. Então, a autoestima da pessoa, a pessoa chegava com outra luz. Então, assim, são coisas sutis que a gente faz que dá um up, né? Também, essa questão do exagero não é muito o meu perfil de trabalho. Eu gosto de realçar o que a pessoa tem de legal ali, né? De bonito. Tem uns que ficam com cara de boneco de porcelana, né? É o exagero. Eu até comentei com o Misael, tem alguns que se você colocar ele no museu de cera, é mais natural o museu de cera do que ele. É isso mesmo, então, é isso mesmo. Tem que tomar cuidado com isso, né? Que eu brinco, eu falo, gente, eu não sou vendedora, eu não sei vender. Eu gosto de deixar as pessoas felizes. Né? Eu acho que é o meu objetivo ali no trabalho. Eu sinto muito isso. Interessante. E eu sinto o seguinte, o que eu vejo... Antigamente, o ser humano ele ia envelhecendo tudo, corpo e alma, e mente, né? Tudo ia envelhecendo. E ele se sentia velho e pronto, acabou. Só que hoje, por exemplo, alguém da minha idade faz academia, faz alongamento, então não se sente velho, mas aí olha no espelho e fala, não, mas eu tô. Então isso daí mexe, porque aí você se vê mais velho, né? E você não tá sentindo isso daí. Porque você está fazendo um monte de coisa, que nem que eu contei para você antes da gente entrar, que eu faço fisioterapia com a Lina, né? Isso. Faço fisio e faço quiropraxia. Justamente para não ter problema, quer dizer, eu tenho problema de coluna, mas para não piorar, para não... E para eu ter uma vida boa. Só que aí eu vou ficar olhando no espelho e vendo o meu rosto velho, né? Aí é melhor não ter espelho em casa. Mas hoje tem tanta alternativa, né? E assim, cada vez mais a tecnologia vem ajudando a gente nesses procedimentos minimamente invasivos. São procedimentos que você não precisa de um pós-cirúrgico, não precisa de uma recuperação grande. Sim. Então, é muito tranquilo, né? É que antigamente era plástica, né? Eu vi uma cirurgia plástica. Gente, eu falei, eu nunca vou fazer isso na vida. Rebateram a pele toda do rosto e puxaram para trás. Falei, como é que faz isso? Porque assim, eu fui cirurgião de cachorro muito tempo, né? De animais. Agora eu trabalho só com a fisio e com a acupuntura. Mas quando eu tinha que rebater um pouco de pele, eu já falava, coitado desse bicho, ele vai sofrer. Você imagina, você puxar a pele toda, deixar só a pontinha do nariz, que essa que eu vi deixou só a pontinha, assim. E puxou tudo para trás. A recuperação é muito maior. E a gente vê hoje em dia que cada vez menos a gente está tendo esses processos tão invasivos, né? Para ter o regime. Porque o pessoal já vem com uma ideia de, eu vou fazer um preventivo. Isso está salvando muita gente de futuramente ter que fazer um procedimento cirúrgico, né? E o cirúrgico, ele tem uma diferença, porque quando a gente faz uma cirurgia, a gente tira o excesso de pele, ele não repõe o tecido que foi perdido ao longo do tempo ali no processo de envelhecimento, né? Porque a gente tem reabsorção óssea, a gente tem reabsorção dos coxins de gordura, frouxidão de ligamentos da face. E, na verdade, numa cirurgia plástica, a gente só faz retirada de pele. Então, geralmente, fica aquela coisa mais artificial, uma pele fina e esticada.
né? Então não fica uma coisa natural. E para frouxidão, você chamou atenção para frouxidão de ligamento. Quais os procedimentos? Na verdade, assim, quando a gente fala de estética, a gente não tem nada que trate muito na questão, por exemplo, de melhorar esse ligamento, a qualidade. Porém, a gente tem alguns procedimentos que a gente faz em alguns pontos estratégicos que eles reposicionam. Então, eles servem como se fossem uns preguinhos. A gente pega essas pitoses que tem por conta dessa frouxidão, né, de ligamento, a gente ergue e coloca um preguinho com um produto super denso ali para poder reposicionar ele na face. Olha, agora... Então é bem legal. Então é marcenaria. É marcenaria. Como que a pele não absorve esse produto? Ela fica paradinha ali? A gente tem 2 tipos de produto que a gente trabalha para fazer esses pregos que a gente fala. Um deles é o famoso ácido hialurônico, né? Que a gente tem várias formas de aplicação e dentre uma delas é fazer esses pregos que a gente fala, que daí a gente aplica como se fosse... a gente chama da técnica de bolos, que na verdade a gente aplica parado ali quando é em bolos. Então a gente coloca uma agulha 90 graus até bater no periósteo, né, e a gente faz a injeção desse produto, e é um ácido hialurônico bem denso, porque quando a gente fala desse material, a gente tem vários tipos de ácido hialurônico, desde os mais flexíveis possíveis, né, sem reticulações, sim, tem aqueles que a gente mais... aplica na cartilagem, né, na articulação, quer dizer. Isso. Que não é tão denso. Ele é bem líquido, né? É bem líquido, ele é mais fluido. E aí a gente tem esses que a gente aplica sobre estrutura óssea, né? Porque quanto mais profundo a gente for aplicar, mais denso ele tem que ser para conseguir fazer tanto esse prego quanto uma volumização ali na face, né? De forma estrutural. Ou a gente pode trabalhar também com um bioestimulador de colágeno. Hoje a gente tem várias possibilidades de bioestimulador de colágeno. Hidroxiapatita de cálcio, é um mineral que nosso corpo também produz, é bioidêntico, né? Então, assim, a gente consegue colocar um produto ali que tem o menor risco possível de causar qualquer reação adversa, como alergia, coisa do tipo. E é um material que vai ficar ali 1 ano, 1 ano e meio naquela região até o corpo absorver. E ainda vai estimular colágeno. Né? Então, a gente tem essas duas opções de material hoje. A gente tem outros bioestimuladores, como o policaprolactona, mas hoje eu na gosto verdade, mais tem que repor a cada 1 ano, 1 ano e meio, é isso? Exato. É assim, quando a gente fala de ácido hialurônico, dependendo da reticulação, né? Quanto mais fluido, ele dura menos, né? Quanto mais denso, ele tende a durar mais. Então, hoje, a durabilidade de um ácido hialurônico, a gente fala de 12 a 18 meses, né? E já de um bioestimulador de colágeno, a gente fala aí até 1 ano e meio para ele reabsorver totalmente. Porém, do bioestimulador, ele tem essa vantagem que a partir do momento que eu coloco ele no tecido, depois de 90 dias, ele começa num processo de fabricação de colágeno, ele sinaliza para o nosso corpo produzir colágeno, e esse resultado, ele se mantém. Hoje, né, eu trabalho com um bioestimulador que a gente já tem, por exemplo, alguns estudos através da tomografia, que a gente faz, né, um procedimento hoje no paciente. Foram realizados em 100 pacientes. Todas as pacientes tiveram 50% ou mais de ganho de tecido ali em densidade estrutural. Passado 1 ano e meio, foi feita a radiografia, mostrando que não tinha mais esse material no tecido, ou seja, reabsorveu. E depois de 2 anos e meio, fizeram uma outra tomografia ali, mostrando que, apesar de não ter o produto, a densidade da pele se manteve. Olha, que então, legal. é sensacional. Então, vai somando. Vai somando. Então, por exemplo, você vai fazendo ao longo dos anos, vai somando cada vez mais. Exatamente. E esse é o carro-chefe hoje para minimizar justamente esse risco futuro de precisar fazer um lifting. Nossa, pensando assim, não manjo nada de estética, né? Mas pensando nisso, é muito revolucionário, né? Eu falo, todo mundo deveria fazer. Gente, é sensacional. Porque é algo que você mantém as suas características, não altera as suas características naturais, né? E você vai retardando esse processo de envelhecimento. Isso tem a ver com utilização de potencialização, para potencializar, utilizar cremes, alguma coisa assim, facial, esses anti-idade? Ele ajuda muito. Assim, eu costumo brincar que o processo de envelhecimento, ele ocorre em efeito sanduíche. Né? Então, são várias camadas. Cada camada da pele ali acontece algo diferente que a gente precisa tratar. E o home care, né, que entra essa parte do creme e tudo, ela também precisa estar presente. Né? Porque é uma camada... Exato, seria um complemento. Legal. Então, a gente trata desde a estrutura óssea,
né? Ali para peles que precisam, às vezes, reposicionar tecido. Trabalhamos em tecido subcutâneo ali de gordura para estimular fibras colágenas de sustentação, assim como derme profunda junto, né? E vai entrando nas camadas mais superficiais até onde tem esse tratamento dos cremes, que ajuda. Claro que se você tiver uma estrutura com uma pele bonita, né, a gente precisa olhar o todo. Né? Isso eu acho que é o mais importante. Interessante. Fiquei até com vontade de fazer. Não, então, a gente pode tentar fechar um pacote pro Ibra. Fazer um pacote aqui. Faz fila lá na porta, né? Todo mundo no Ibra. Né? Pode fazer isso. É só uma coisa que você estava falando das tuas clínicas, e esse podcast vai para o Brasil inteiro, inclusive para línguas portuguesas no mundo, né? As tuas clínicas ficam na cidade de São Paulo. Isso. Tá, uma fica onde? São duas, né? Isso. Uma na zona norte de São Paulo, né, no Tucuruvi, Uhum. e a outra na zona sul, no Itaim Bibi. Tá, no final você vai passar pro pessoal, que o pessoal já tá ficando com vontade, né? Aí você passa para eles direitinho. Mas é importante passar isso porque o pessoal se localiza, né? Onde quer. Pode ser que tenha gente que queira vir para cá fazer. Você tem gente que vem de fora da cidade? Eu tenho, inclusive, do país também. Ah, é? Tenho muitos clientes que vêm de fora porque falam, eu não confio de fazer. Nossa, são brasileiras, todas tá. brasileiras que moram fora. Então, tenho Canadá, Holanda, tenho cliente de Portugal, várias assim, elas vêm uma vez por ano, já aproveita e faz tudo. De Portugal, tá todo mundo indo para Portugal. Então, inclusive, eu tenho uma parceira que ela é de Portugal e ela tem uma clínica, né? E tô indo para Portugal em outubro, até para dar um curso lá. Agora, então, assim, lá tá começando a pegar. É uma outra cultura ainda, né? Pra área da estética. Mas pra agora... tudo, viu? Pra tudo. Né? Porque eu dou curso lá de fisioterapia veterinária, né? Desde a pandemia que eu não vou, né? Mas eu ia todo ano. E a cultura é diferente. E, assim, a gente vê que o que tem no Brasil, lá vai começar. E a gente que leva. Você tá levando, isso mesmo. Né? A gente que acaba levando. É uma cultura... Não vou chamar de atrasado de jeito nenhum. É que eles tomam mais cuidado que o brasileiro. Essa é a verdade. Eles só vão usar aquilo que já está bem estabelecido, né? E o brasileiro, na verdade, muitas vezes... Mas se não der certo, a gente tenta de novo. Mas sabe o que eu gosto? Assim, que a gente... principalmente na área estética, eu percebo muito. Essa minha amiga lá de Portugal, ela é brasileira também. E ela tem salão de beleza, então, assim, ela é super assim com a minha mãe, né? No negócio da minha mãe. E comigo, porque ela tem a clínica, e tem médico, cirurgião plástico lá, que trabalha com ela e tudo. Ela fala, Lu, é uma coisa que, assim, eles não têm esse cuidado com o cliente igual a gente tem. Esse acolhimento, essa preocupação. É mais frio. E as minhas clientes também de fora sentem a mesma coisa. Salão é muito frio, é muito porque frio. o brasileiro é mais caloroso mesmo. Não, é bem diferente o tratamento, assim. Se bem que, assim, você já conhece lá? Já foi pra lá? Eu nunca fui pra lá. Tá, porque o que eu costumo falar é que existem 2 países lá. O país do sul e o país do norte. No sul, o pessoal é mais frio mesmo. Lisboa, as pessoas são mais frias, assim, mas é o jeito deles. A minha avó era portuguesa e depois que eu fui pra lá, eu entendi por que ela não era de agradar a gente, porque é o jeito dela. Era o jeito, eles são criados assim, né? Mas se você vai lá pro Porto, é brasileiro que fala com sotaque de português. Lá é Porto. Tá? É diferente. Então, são 2 países diferentes. É muito interessante. Bem interessante. Eu acho que entra um pouco o lance da confiança, né? Credibilidade que você passa, porque... Né? Eu acho que você tocou num ponto-chave, porque como que você vai fazer um procedimento estético ou qualquer tipo de procedimento se você não confia na pessoa? Então, eu vou lá num médico, não sei se ele é muito bom. Então, se você já passa essa confiança, essa credibilidade, passa a informação com propriedade mesmo, nossa, isso eu acho que já acredito que 80% de ganhar o cliente. E é muito engraçado que você comentou, porque assim, eu comecei a trabalhar e a minha primeira clínica, por ser Zona Norte... Tirar o agasalho quando você fala. É uma região onde as pessoas não estão tão habituadas com esse tipo de tratamento. Então, quando eu abri lá, para mim foi um desafio enorme. Eu, em uma área nova, né? Região, você diz, né? Isso, E eu tendo que criar uma mentalidade nas pessoas ali de que isso é essencial, né? E ninguém nunca tinha feito nada invasivo. 98% das minhas clientes nunca tinham feito nada, morriam de medo.
Então, essa questão de você ter que acolher a pessoa, você tem que deixar à vontade. Como eu falei, não dá para ser um vendedor. Sim. Você precisa explicar o benefício daquilo, mostrar. Sim. Então, quantas vezes já recebi pessoas no consultório que têm curiosidade. E aí, a gente não pode tratar, é mais um curioso. Não é isso. Aquilo, para mim, é meu dia a dia natural. Para ela, não é. Ela nunca fez. Ela não sabe. Ela não entende o que ela vai sentir, se vai doer, se ela vai ter um pós. Então, eu faço questão. Eu mostro o produto, eu explico como que vai ser. Falo, olha, é assim, pensa com carinho. Vai te trazer esse benefício. Então... mas é engraçado que você falou que você não é vendedora, né? Mas não sei se o Sidney vai concordar comigo. Mas, por exemplo, eu acredito que você é empreendedora. Né? Sim. Você é empresária. Então, você já está pensando, né, num todo. Não só no seu negócio como fim, né? Eu preciso vender o meu negócio. Não, você está criando uma experiência de cliente, você cria um acolhimento realmente, né? Que isso é difícil um profissional ter. Às vezes o cara é um excelente cirurgião, mas se o cara não... Ele faz o trabalho dele muito bem, mas se ele, de repente, é rude, ele é grosso, ele não se dá bem com as pessoas... Às vezes o trabalho dele pode não fluir. Eu concordo. Eu penso muito no que eu gostaria, né? Eu falo aqui com maior orgulho, porque eu acho que eu aprendi isso muito com a minha mãe lá na empresa dela. Lá ela tem um salão de beleza, hoje são 28 funcionários, né? E a minha mãe, ela tem essa questão de, principalmente cabeleireiro, né? É uma área, assim como a minha área, que... todo mundo sabe tudo, né? É difícil. Então, ela sempre disse, a parte técnica é importante, mas a parte comportamental, se bobear, é muito mais importante. Sim, sem dúvida. Porque a pessoa, ela quer se sentir acolhida, né? Então, lá na empresa dela, a gente, hoje em dia, já não pega ninguém formado, a gente põe a pessoa na equipe e a gente forma esse profissional durante 3, 4 anos e entrega um profissional para o mercado que vai tratar bem o seu cliente. Sim. Porque foi uma questão que eu estava comentando ontem com ela até. A gente dá tão duro para poder tratar bem o cliente, fazer de tudo por ele. A gente não pode ter uma pessoa na empresa que faça o oposto. Que vem com vícios de outro lugar, né? Exato. Então, eu acho que essa questão da experiência é tudo. E não só ali no momento. Eu tenho também esse cuidado muito em mente no pós. Então, a pessoa fez um procedimento comigo, de tarde eu tô mandando mensagem, quero saber como está. Porque pra mim, é natural. Aquilo que eu já estou acostumada. Mas ela nunca fez. Então, putz, tá dolorido, um pouquinho inchado. Será que é normal? Então, você tá ali presente pra acalmar aquela pessoa, faz toda a diferença. A pergunta que eu ia fazer agora é essa. Dor. A sensibilidade, o que pode acontecer quando faz um procedimento? Olha, hoje em dia... Seja sincera. Não, sendo muito sincera. As pessoas se surpreendem demais, porque elas falam, meu Deus, achei que fosse ser o fim do mundo. E é muito tranquilo. Na grande maioria ali dos procedimentos, a gente faz uma anestesia bem superficial, um pontinho anestésico que a gente fala, para entrada de uma microcânula ou para colocar agulhinha, para a pessoa já não sentir. Então, o que ela sente? Um furinho de agulha de insulina, e aí eu peço para respirar fundo, vai sentir um leve ardidinho, mas é coisa assim, de 2 segundos. É tipo uma anestesia de dentista. Exato. Aí, quando a gente vai fazer, por exemplo, alguns outros procedimentos, como preenchimento labial ou preenchimento de queixinho, que são procedimentos que é mais sensível, aí eu faço um bloqueio completo. A gente tende a bloquear como anestesia de dentista, para a pessoa ficar bem confortável e não sentir nada. Mas a maioria dos procedimentos é assim, ó, o nível de dor é bem baixo, porque a gente trabalha em subcutâneo. Pós, assim, baixíssimo também. Alguns pós, como, por exemplo, o bioestimulador de colágeno, no dia seguinte, elas falam, dolorido se palpar, mas nada de dor. Nunca tive, ó, quase 3 anos já fazendo isso todos os dias. Nunca tive uma paciente comigo que falou, não estou aguentando de dor. Seria mais uma sensibilidade. Exato. Fica doloridinho, tipo uma pancada, né? Que mexeu. Então, se você palpa, como se você tivesse tomado uma pancadinha no rosto. E claro que a gente fica palpando o tempo todo. O tempo todo, Tá. Mas não tem dor, assim, absurdo. Às vezes, algumas regiões, o queixinho fica um pouquinho mais dolorido, mas nunca recebi, olha, tô com dor, que remédio eu posso tomar? Nunca. Então, isso é bem legal. Botox é um procedimento que... várias picadinhas de agulhinha de insulina, mas a gente faz de tudo ali. Põe anestésico tópico, a gente coloca uma skin cooler, que é como se fosse uma canetinha com uma pontinha gelada para a pessoa já nem sentir essa picadinha. E depois, também que faz, não sente nada, né? A única coisa do pós, às vezes, chato que pode acontecer é um hematoma, um roxinho ali, se pegar algum vasinho. Mas fora isso, e um leve edema, talvez no dia seguinte, né?
mas nada demais. Então é bom até fazer num dia que você não vai trabalhar no dia seguinte. É sol, como é que fica sol? Sol, se fica roxo, não pode tomar sol, só por risco ali da manchinha mesmo, por conta dos eritrócitos. Mas se não tiver roxo, pode tomar sol normal. Bacana. O pós é muito tranquilo. Nossa, eu tenho um monte de perguntas. Nossa, eu também. Antes de entrar nas técnicas, que eu vou perguntar de técnica, tá? Pode mandar ver. Quem pode ter uma clínica de estética? Tá. É que você falou salão de beleza da tua mãe e ficou na minha cabeça. Quem pode ter uma clínica de estética? Na verdade, assim, hoje, dentro dos procedimentos invasivos, se a gente for falar disso, qualquer pessoa pode ter uma clínica, mas é importante que dentro dessa clínica tenha um responsável técnico. Aí a gente entra nas áreas que são habilitadas hoje para esse tipo de tratamento, né? Que é a área médica, a área odontológica para face e pescoço. Né? As outras áreas a gente pode fazer corporal. Os biomédicos, hoje, algumas áreas como fisioterapeuta já está podendo, e eu acho muito legal. Legal. Biólogos estão podendo, com especialização na área, enfermeiros. Então, tem diversas áreas. Nossa, amplia bastante, né? Amplia bastante, abriu muito Mas leque. o biólogo, você falou com especialização na área. E o biomédico, não precisa ter especialização? Precisa. Precisa também? Precisa. Você tem 2 caminhos, né, na biomedicina. A maioria das pessoas opta por um segundo caminho, porque, na verdade, acaba sendo mais fácil, que é assim, terminei a faculdade de biomedicina. A minha faculdade de biomedicina, ela me concede um conselho em análises clínicas, que é um respaldo ali para trabalhar na área de laboratório, que foi a minha primeira habilitação, porque ela é automática. Na faculdade, eu tive o privilégio, por algumas premiações da faculdade, por ser boa aluna ali, consegui fazer um outro estágio para conseguir sair já com a área estética. Eu falei, olha, se eu fizer um estágio ali que me comprove as horas, você consegue me dar uma dupla habilitação? E aí, através do conselho, eu consegui puxar. Então, não precisou de uma pós-graduação lato sensu. Não. E aí, lembrando, eu fiz os cursos desde o primeiro semestre da faculdade. Então, curso prático, assim, um atrás do outro. Porque o que eu percebo? Hoje eu ministro muito curso VIP. E o pessoal vem de especialização. São turmas grandes, eles não pegam tanto na prática ali. Então, saem cheios de dúvida. E esses fatos de vocês fazerem uns cursos, toda hora, cursos ali mais rápidos, mas que você pega numa clínica 60 pacientes, isso te dá uma mão, uma experiência ali. Mais pontual, né? Muito mais pontual. É sensacional o resultado. Assim. É bem interessante isso daí. E retorno também, né? Porque você consegue um aprendizado também muito maior do que massificado, né? Você acaba, às vezes, não absorvendo tanto a gente conteúdo. fica muito ali na teoria, né? Por exemplo, anatomia, que hoje as pessoas ficam... A gente fica muito no livro, mas a gente tem diversas variações anatômicas. Sim. E é uma coisa que eu falo, as pessoas... intercorrência. Gente, intercorrência... Graças a Deus nunca aconteceu. Mas só vai acontecer com quem faz. Então, o que eu falo? Número 1. Antes de você saber fazer o tratamento, saiba como tratar uma intercorrência desse tratamento. Sim. Interessante. E aí, você vai estar à frente de qualquer outra pessoa. Você se sente seguro. E aí, sim, você consegue falar com o seu cliente, você consegue convencer ele, porque você tem segurança no seu trabalho. Agora, se eu falo para a pessoa, eu vou fazer isso, mas dentro de mim está aquela insegurança. Ai, meu Deus, pode dar isso de errado. Você tem que saber resolver. Dar. Se você ficar pensando que vai dar, vai dar. Exato, e você tem que saber resolver. O seu cliente merece isso, que você esteja pronto. Porque como é uma área estética, a pessoa entrou bem e ela quer sair melhor ainda. É lógico. Com certeza. A gente não pode levar um risco para ela, né? A gente tem que estar pronto ali para tratar questões emocionais, psicológicas e também intercorrências. Né, se houver. Com certeza. E acontece de, por exemplo, alguém chegar lá e falar, olha, eu quero fazer tal coisa. Aí você fala, não, é contraindicado para você. Sim. Acontece isso? Sim. Para aquela pessoa? Sim. Você tem algum exemplo, assim, de cabeça? Tenho. Eu tenho tenho 2 exemplos, assim. Uma foi em preenchimento de olheira. E assim, eu tava bem começando na área e tem essas coisas da gente, ai meu Deus, não posso falar não, né, pro cliente. A gente tem esse começo, todo mundo passa por isso, a gente, ai meu Deus, me arrisco, eu falo não, né, vou ou não vou. E aí, bom, ela quis fazer e assim, preenchimento de olheira hoje é um preenchimento muito... É bem delicado, assim, o assunto, quando a gente fala de harmonização, porque a gente sabe que é uma pele extremamente fina, né? Que eu ia perguntar justamente isso, que é uma pele fina, inclusive, que começa a cair, né? Exatamente. Muita gente tem que operar, né? Exato, perde a estrutura ali. E a gente fica colocando um produto
que é o ácido hialurônico, que nessa região precisa ser um produto bem fluido, que puxa água e que infla aquele tecido, ele gera uma flacidez a longo tempo. Então, assim, vai piorar, preenchimento de olheira tem que ser muito bem indicado. E eu lembro que na época ela queria mais. Aí teve um dia que o meu emocional já tava... Eu ouvi o nome dela, eu falava, meu Deus, eu não... Não, ela de novo, não. Fala que eu tô viajando. Exato. Aí eu cheguei um dia e eu falei, olha, esse daqui é meu limite, né? Se você quiser mais do que isso, eu vou te aconselhar a procurar algum outro profissional, porque eu não posso colocar você em um risco, porque eu já vi que já tava, né, indo para uma linha... Exato. Então, eu falei, olha, não. E um outro caso também que eu tive foi em uma harmonização full face, que ela fez uma consulta comigo, eu passei uma quantidade máxima de produtos, ela fez em um outro lugar, usou 5 vezes mais do produto. Nossa. Né, ficou assim, e ficou irreconhecível. E aí depois ela, não, quero fazer com você. E eu falava, não vou pôr a mão. É que às vezes chega até a deformar a pessoa, exato. Porque se aplica muito, né? Exato. Então, é bem complicado a gente colocar a mão no trabalho de outra pessoa. Isso acontece na veterinária. Chegou uma cirurgia, para mim às vezes chegava quando era cirurgia, uma cirurgia de outro colega para eu corrigir. Eu falava, não, você volta lá, ele corrige. Eu não vou botar a mão, porque a partir daí o problema é meu. Né? Exato. Ele que corrija. Eu não botava a mão, não. Tem casos, mas tem casos que chega assim, às vezes, eu aqui abertamente, eu falo, gente, como que... me dá uma raiva, sério, porque eu falo, é injusto. Esses dias eu atendi uma cliente, que ela veio com uma amiga, e essa amiga, ela passou por um procedimento de preenchimento de olheira, e formou bolsas d'água, e fez o efeito Tyndall, que a gente fala, que é quando o ácido hialurônico fica superficial na pele, e aí a luz bate, né, e esse produto, ele fica translúcido ali, então fica roxeado. Então, ficou todo roxo e com bolsas de água. Ela falou, estou assim há 1 ano, eu já fui no médico 4 vezes, ele... não me orientou a nada, falou, vai sair. Eu falei, poxa, a gente tem um procedimento que é a hialuronidase, que é uma enzima que a gente aplica na região e na hora dissolve o ácido hialurônico. Na hora sumiria o problema dela. Quer dizer, você tinha a resolução. Exato, não te orientou? Não me orientou. Ela, mas eu não quero fazer mais nada invasivo. Eu falei, olha, então vamos começar por um primeiro passo. Dei lá uma pomadinha pra ela comprar numa farmácia que tem essa enzima, lógico, em menos quantidade. Eu falei, você vai passar 2 vezes ao dia. Passou 15 dias, ela mandou uma mensagem, estou super feliz. Nossa, melhorou absurdamente. Então, assim, falta o cuidado. Sim. Às vezes o conhecimento, né? Falta o conhecimento também, né? E foi muito o que você falou mesmo, né? De você realmente pegar e fazer pontualmente, ir lá, testar e realmente absorver o conhecimento. Porque numa dessa é um profissional que não estudou direito, né? Ou não absorveu o conhecimento da forma correta. E assim, aí ela já intercorrência. tinha falado pra mim, nunca mais ia fazer nada invasivo. Ela veio, fez botox, tratamos a região dos olhos. Já ganhou uma cliente, tá vendo? Mas é isso, né? Eu acho que é quando a gente passa a fazer sentido na vida das pessoas. Com certeza. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Mas ela era sua amiga e foi fazer com outro? Não, ela era amiga de uma cliente. Ah, tá. Porque essa se fosse sua amiga, eu falaria, não faz igual. A amiga dela foi passar em consulta comigo e ela foi junto. Aí no final da consulta ela, doutora, posso fazer uma pergunta? Tô assim. Aí eu falei, vamos resolver. Aí só passei pra ela, a pomadinha ficou super feliz, né? Porque você tem um cuidado ali com a pessoa, né? Não, você complementar a pergunta do Sidney, que foi muito mais ou menos no que eu pensei. Existem pessoas que chegam, por exemplo, você, não, mas eu quero fazer, aí você dá uma recomendação negativa, eu falo, não, eu não posso fazer, eu não quero, não vai ficar legal fazer a partir desse ponto. Não, mas eu quero que você faça. Como você lida com essa pessoa? Então, aconteceu uma vez. Pessoalmente, ela não teve essa... de me impor, sabe? Mas, o que aconteceu? Eu já tinha falado com ela pessoalmente num outro dia, ela agendou para fazer o procedimento. Num dia anterior, a minha funcionária, ela faz a confirmação dos horários. E aí, quando ela confirmou o procedimento, a minha funcionária mandou um áudio e falou, olha, a fulana falou que não vai fazer esse procedimento não, que ela quer fazer aquele outro. Só que o outro, no rosto dela, já estava exageradíssimo. Tá. E eu falei, eu não tenho condições de fazer isso nela. Eu falei, bom, amanhã ela vai lá e aí a gente vai conversar.
E aí eu tive que provar por A mais B que eu tinha que trabalhar num outro ângulo do rosto dela pra justamente valorizar aquilo que ela não tava enxergando, que já tava exagerado. Cara. Então, assim, é difícil, mas eu aconselho a qualquer profissional hoje, a gente tem que se impor. Não dá pra fazer. Porque é o nosso nome. Tem que tomar cuidado, e né? É o que é justo. Porque também tem aquele efeito Michael Jackson, né? Nunca para de fazer. Nunca tá feliz quando olha no espelho. Exato. E aí você vai ter um problemão com uma pessoa dessa, né? Que não consegue parar e quer, porque... mas aqui ficou um pouquinho menor, aqui eu quero assim... Eu tenho uma amiga, assim, que ela fez, eu conheço ela já há muitos anos, estudou comigo na faculdade, e ela fez o preenchimento labial, aí fez uma vez, gostou, aí foi lá, fez de novo. Aí começou a ficar exagerado, porque eu conheço ela já, antes ela tinha o lábio realmente bem fino, só que chegou até a descaracterizar a pessoa, porque ela vai sempre nesse mesmo profissional e fala, não, quanto mais você quiser pôr, melhor, o que fica, né, mais volumoso, não sei o quê. E realmente, ela parece outra pessoa só de mexer nos lábios. Que aí ela ficou tão exagerado que chega a ficar... E não fica, assim, quando exagera, não fica natural. Não fica natural. Você vê de longe que a pessoa parece que colocou uma bomba aqui e encheu. Não fica legal, né? E hoje a gente tem vários exemplos desses na internet, né? Tem. Nossa, eu vi uma menina, ela parecia que tinha tomado uma picada de cobra na cara, assim. A cara toda arredondada, tudo arredondado, a boca arredondada. E ela ensinando como fazer para ficar linda como ela. Onde que ela tá vendo linda aí? É terrível. Não, eu falo, tem que ser tudo muito dosado. Assim, quando a gente fala de harmonização full face, às vezes a gente fala a partir de 10 seringas de ácido hialurônico, que é bastante quantidade. A gente fala de 10 a 20 seringas no rosto. Porém, mesmo quando é necessário para aquele paciente, nunca fazer em uma sessão. Porque uma coisa que sabota muito a gente na área da harmonização é a rede social. A rede social põe lá aquele antes e depois. A pessoa acha que ela vai entrar no seu consultório com aquele dinheiro que ela guardou na vida dela e vai sair daquele jeito. E não é bem assim. Se eu colocar tudo, aquele material, no dia seguinte ela vai estar com o rosto desse tamanho de inchado. Que é onde aparecem essas fotos deformadas na internet, que daí ninguém entende nada. Às vezes passa 2, 3 meses, a pessoa já está normal. Porque aquilo já baixou. Mas, o principal que eu falo e criando essa mentalidade no cliente, vamos fazendo aos poucos, porque o produto ele precisa assentar no tecido, ele tem um período de tumescência ali, que ele ainda ganha volume, ele puxa água, junto com o processo inflamatório que tem ali do pós, então precisa ter esse cuidado. E é uma coisa que eu falo, você vai fazendo de pouquinho em pouquinho, às vezes você gasta metade da quantidade que você teria que colocar. Porque daí a pessoa já fica satisfeita. Fica natural e também não fica aquela coisa de chegar no trabalho e espantar todo mundo. Né? Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Que é, hoje, uma das maiores coisas que eu sinto em consultório. Não quero que ninguém saiba o que eu fiz. As minhas clientes são assim, olha, eu vou te indicar fulana, porque ela está precisando, mas se ela perguntar se eu faço alguma coisa, você fala que não. Como você conheceu? Eu achei na internet aí. Tá bom, eu falo que a gente, faz um suquinho aqui pra você rejuvenescer e tá tudo certo. Passa uns creminhos e tá tudo certo. Não, se eu fizer alguma coisa algum dia, eu vou chegar aqui, primeira coisa, como é que ficou? O que vocês acharam? Eu sou assim. Eu sou assim também. O que vocês acharam? Fala de verdade, finge que eu não sou patrão. Eu sou assim mesmo. Porque senão você fica escondendo, isso daqui, de repente eu acordei assim. Eu também acho uma bobagem. Eu tava brincando esses dias com uma amiga. Eu tenho 27 anos, mas no meu rosto eu já tenho mais de 30 procedimentos. Tudo assim, de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. Aí, esses dias eu tava num restaurante conversando e falei, mas eu tenho mais de 30 procedimentos. Minha amiga, não fala isso. Ela é contra, ela não faz nada. Eu falei, mas eu falo sim, porque se eu tenho mais de 30 e deu certo, as pessoas não precisam ter medo de fazer um procedimento, que vai ficar tudo bem. Aí vem a curiosidade. Você tem mais de 30. Você que fez em você ou alguém faz em você? Eu. Você tem mesma? Um procedimento só que eu não consigo fazer sozinha. Aí tem um profissional que eu confio e ele faz. Olha. Que é a minha rinomodelação. O resto eu faço tudo sozinha. É o quê? Rinomodelação. Ah, tá. Meu nariz é bem de libanesa, sabe? E aí ele... e aí ele faz em mim. Mas o resto eu faço tudo sozinha. Que me interessou essa rinomodelação. Como é que é feito? O que acontece? A gente coloca ácido hialurônico. Quando a gente tem uma depressãozinha, às vezes, no nariz, ou falta de ponta. Inclusive, eu até preciso retocar. Vocês verem meu nariz de lateral aqui.
tem uma depressãozinha aqui, né? E falta de ponto um pouquinho. Então, a gente coloca o produto volumizador nas regiões que a gente precisa eu vou esconder ganhar meu nariz ali aqui. Se ela achar estrutura. que ela tá com problema, deixa eu esconder o meu Ela que já é deve estar torto. fazendo mentalmente, ela deve estar falando, nossa, eu faria isso, Não, isso, você tá ali. Isso é sentindo- engraçado, é Você- automático. Você tá sentindo que ela tá olhando a gente só vendo defeito? Não, Você tá sentindo parece. isso? Até Eu tô parece. sentindo assim. Mas é automático. Mas é uma área bem interessante. Ela tá em crescimento. Como é que ela tá, essa área? Então, é uma área que não para, né? Toda hora ali procedimentos novos, toda hora congresso, curso em tudo que é lugar, tá o tempo inteiro. E muitas áreas, né, chegando para fazer os procedimentos. Sim. Eu acho fantástico. Porque a E gente também vai como tem muito se profissional ajudando. que pode atuar, né, você falou um monte aí pra gente, né? Porque, por exemplo, veterinário é só veterinário. Não pode ninguém atuar, ninguém botar a mão em animal. Então, como tem muito profissional, tem um campo muito grande para curso, né? Para congresso, para um monte de coisa, É né? fantástico, assim. É bem- Hoje, curso da área de harmonização não falta em lugar nenhum. Então... Mas cursos Francis, bons? Porque às vezes você Então, olha e não. fala, meu, aquele profissional lá não é profissional. O que eu sinto é uma área que a gente tem que caminhar com cuidado. Uhum. Existem muitas promessas, né? Porque as pessoas acham que, eu vou para essa área porque está dando dinheiro. Não é bem assim. Você tem que ser um bom profissional para ganhar dinheiro. Exatamente. Qualquer Os área. produtos são super caros, porque a tecnologia requer, né? Que tem esse custo. E os cursos são absurdamente caros. Então, um curso bom hoje é absurdamente caro. E muitas das vezes a gente fica assim, eu vou fazer o curso com tal profissional porque tem um nome, eu quero que ele me ensine a chegar onde ele chegou, e não é bem assim. A gente sabe que tem todo um processo de marketing, então a gente precisa saber o que é real e o que não é. Não adianta você ir lá, ficar ouvindo o que ele tem a dizer, né, e não ter aquela experiência de pôr a mão na massa, de você pegar ali e qual é o risco que esse procedimento aqui pode me oferecer. Tá, então como que eu faço para minimizar isso? Como que eu faço para tratar se der algum problema? Então, assim, é difícil hoje você ir para um curso que você vê a pessoa pegando na mão ali da pessoa e fazendo o procedimento, explicando tudo, né? Porque assim, a pessoa pode ser o bam, mas ser um desastre na didática. Exato. Né? E acontece muito. E outra coisa que também pode ser, ele é o bam porque ele tem diversos profissionais ótimos que trabalham para ele e ele administra, ele só fica olhando. E aí ele vai dar aula pelo nome dele, vai dar curso pelo nome dele, aí faz uma pergunta mais difícil, ele... Peraí que eu vou perguntar pro meu profissional. Responde aí. Mais ou menos assim. Mais ou Isso a menos gente vê acontecer, em cursos, tudo a gente vê É acontecer. muito estrela, né? É como mais ou menos a música aqui no Brasil, né? A gente vê cantores maravilhosos que, né, não têm oportunidade e alguns que a gente não entende. E da mesma forma, exato. E da mesma forma na questão de cursos. Então, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado de isso realmente é real ou é só marketing, né? Porque Mas acho é engraçado, porque é uma visão sua que é excepcional, que nem todo profissional tem. Porque você está tendo uma visão ampla do negócio, porque não é só você ir lá e fazer um procedimento estético. Até mesmo na veterinária, a gente tem profissionais tal, que você fala assim, o cara é um excelente profissional, mas o cara não sabe administrar, o cara não faz um marketing realmente pensado no resultado que ele deseja. Então, esse conjunto, eu acho que é o que você está falando. Você tem a segunda clínica, está pensando na terceira. Isso é uma visão realmente do todo, e não só de comercializar o meu produto final, o meu serviço final. E uma gestão realmente de tudo isso, que é o que faz dar certo, né? É um conjunto. Então, não adianta você ser uma boa profissional e você não ter a capacidade o marketing, empreendedora, né? Hoje o que vende é o marketing. Hoje o nome é feito pelo marketing. E o marketing é internet, né? Eu posso até falar na minha área de escritor, porque depois que eu comecei a escrever, eu virei o chato do livro. Porque eu vou ler um livro, eu fico olhando a técnica, fico olhando isso, olhando aquilo. E assim, tem uns livros de gente muito famosa, daqui e de fora, que eu leio, dá vontade de chorar por ter pagado por aquele livro. Imagina. Você olha, assim, tem um que é muito famoso, virou até filme no cinema e tal. Eu fui ler os livros dele, porque o cara é super famoso. Não tem nenhum decente. Você olha assim, você fala... É frustrante, né? É frustrante. Ele escreveu um de informática, e eu tenho um hobby de informática, né? Tem até o técnico que vem aqui, eu fico batendo papo com ele, né? Meio... Lógico que ele aqui, eu aqui, né? Mas eu entendo o que ele está falando. Aí eu fui ler esse livro.
olha, erro do começo ao final. E ele fala que, e ele começa dizendo comum. que é tudo verdade. Eu falo, se for verdade, isso o mundo acabou. É comum. Né? Então, assim, aí eu imagino que na tua área é pior ainda, né? Muito. Porque não é qualquer um, né? Mas vários profissionais podem entrar e ainda, assim, você não tem, hoje, no Brasil, você não tem um controle de faculdade. Quando sai da faculdade, não é profissional, muitas vezes. Então, deve ser... Aí vai para o Instagram. Duro, né? Então, exato. E aí é uma coisa que eu trabalho muito isso, né? Porque, assim, não adianta você ter um Instagram que chama, e aí quando a pessoa chega pessoalmente, ela se frustra com essa. Porque quebra essa imagem, né? Então, você precisa manter essa imagem ou até superar essa imagem. Então, a pessoa te vê no digital e ela vai te conhecer pessoalmente, você precisa superar as expectativas dela. Isso acontece bastante. Porque ela cria uma expectativa, porque olha lá no digital, você, tem uma série de filtros, uma série de tecnologias que você consegue dar realmente um up naquele vídeo, naquela imagem. Aí quando você chega lá no presencial, você fala... E aí a pessoa edita 1000 vezes e parece super segura na hora de falar, e chega lá com o cliente, a pessoa você vê que é insegura, né? Então, tem muito disso. Não, e vendem assim, como se eu fosse lá virar o Brad Pitt com 30 anos. Exato. Não, tem que nascer de novo. Exato. Tem os casos que você tem que falar, você tem que nascer de novo, desculpa. É isso mesmo. Eu pego, às vezes, as clientes, algumas têm manias, né, de chegar já com um orçamento de outro lugar, falar, olha, me passou isso, e a maior queixa delas é assim, orçamento pronto. Me passou um orçamento aqui, é 20 mil, 30 mil, eu não entendi nada disso. E aí eu olho o orçamento e falo, bom, porque assim, quando a gente vai fazer um orçamento para um cliente, a gente precisa primeiro entender o que ele quer. Porque não adianta eu falar o que você precisa, sendo que às vezes a sua queixa não é aquela. Né? Eu vou falar assim, faz o bigode nesse. Você nunca olhou para o seu bigode nesse, você se incomoda com a testa, entende? Então eu deixo ela falar. E aí junto a gente faz uma avaliação do que eu vejo que precisa com o que ela quer de resultado. E aí a gente tenta unir. E aí a gente tem vários caminhos a traçar. Por exemplo, você quer um resultado imediato ou não? Quero tratar a pele, daqui uns 3 meses eu começar a já me sentir mais jovem. Né? Quero já sentir esse efeito maquiagem de imediato ou não, quero ir rejuvenescendo a longo prazo. Então a gente deixa em aberto isso. E aí nesse orçamento, que me chamou muita atenção, foi engraçado porque tinha lá um monte de protocolo de bioestimulador de colágeno, que é um procedimento de rejuvenescimento, mas que demora um período para agir. Aí depois tinha, na mesma sessão, um monte de seringa de ácido hialurônico. Eu falei, mas se ela vai tratar a sua pele primeiro, por que ela não vai esperar agir esse produto? Que é outro tipo de procedimento. Isso, porque quando for entrar com esse ácido hialurônico, provavelmente ela vai usar metade disso daqui. Só que ela já queria vender tudo. Né? Eu falei, e aí pode ter um exagero até deformar, né? Exatamente. É aí onde entra os riscos. Né? Porque assim, a gente fala, quanto menos, melhor. Né? Então, isso é importante. O ácido hialurônico é assim, quanto menos, melhor. Você entra numa fase com ácido hialurônico, pelo menos a minha forma de trabalhar é assim, o máximo que eu posso, eu vou lá no bioestimulador. Com ácido hialurônico, não é muito do meu perfil usar 20 seringas no rosto de um paciente, porque eu entendo como a cereja do bolo, sabe? Ele só vai ficar bonito se a pele já estiver pronta para receber aquilo. Né? Então, interessante. É uma outra forma, sabe? E aí, quando você explica pra pessoa, a pessoa se sente bem. Porque ela fala, ela não quer meu dinheiro, ela vai cuidar de mim. E eu acho que os profissionais hoje, eles têm que olhar dessa forma. Você pode ver, toda a área da medicina hoje, ela é muito fria. Né? E as pessoas, elas querem esse cuidado, elas querem o acolhimento. Né? Você vai num hospital, as pessoas mal te olham no rosto. Não. Né? Então, assim... Às vezes nem consulta, você vai numa consulta na médica, legal, te olhou, faça esse exame. Exatamente. Já fiz uma consulta de cardiologia que o médico não escutou meu coração. Olha aí. Não escutou meu coração. E é conhecido. E eu fiquei pensando, ele não vai nem colocar o esteto no meu coração para ver. Não escutou. Não, já aconteceu. Uma vez eu fui num hospital com sintomas de dengue na época. A pessoa olhou para mim e falou assim, você tá com a cara muito boa, você não tem nada não. Tá com a cara boa. Mas você pode me solicitar o exame? Eu tô com a cara boa. Você podia falar, era harmonização. Aí eu cheguei lá... Porque eu sou uma boa profissional. Vou te dar meu cartão. E aí deu, que eu tava com dengue. Então, assim, nossa, ela vai me diagnosticar pelo meu rosto? Pelo rosto não dá, né? Tem jeito. Aconteceu comigo, engraçado, né? Outra coincidência. Com dengue também, na época, e a médica que me atendeu,
não fez nada, olhou, também fez a mesma coisa. Não, mas você tá bem. Eu falei, não, eu sei, mas eu tava com o corpo vermelho, né? Com uma vermelhidão, assim, no peito, na região do peito. Ah, não, isso aqui é um quadro alérgico. Foi lá, tomei acho que umas 3, 4 injeções. Sem não exame. Você ainda sem abaixou tua exame. imunidade, Olha que provavelmente. absurdo. Aí Olha que provavelmente absurdo. abaixou Porque a baixou imunidade. realmente a minha imunidade. Olha Aí que 2 dias absurdo. depois, aí eu fui parar no hospital. Aí, não, você tá com dengue. E provavelmente eles fizeram os testes de plaquetas lá, né? Sim. Falei, isso aí não foi de agora, você já tá pelo menos uns 3 Olha dias. que dó. Na necrópsia deu que tava com dengue. É. Na autópsia tava Assim, com É dengue. triste, né? Tá A louco. gente vê, assim, É. cada vez mais esse tipo de profissional em todas as áreas. Então, Sim. a gente tem que parar e refletir, né? Como que nós gostaríamos de ser atendidos, cuidados, né? Então, acho que a gente tem que passar isso pro Ontem outro. eu estava dando aula e eu falei pro pessoal, né, para os alunos, falei, olha, é o seguinte, quando você for cuidar de um cachorro, de um animal, pense em você. Pensa como seria em você. Exato. Então, eu vou fazer tal procedimento, vai doer? Vai doer em mim? Vai doer nele? Então, tenta fazer sem dor. Eu estava falando justamente isso, você tem que pensar no teu paciente. Imagina você que o paciente está no rosto, Exato. né? Que se der alguma coisa errada, né? Que Não dá pra pelo que a esconder. gente está vendo com você não costuma dar, né? É. E porque você já, assim, a gente conhece, né? Eu sou profissional há 30 anos, então eu conheço quem é bom, quem é ruim. Pelo menos a gente tem a impressão, né? Mas você pega um profissional que tem algo que causa algum problema, a pessoa fica com aquela marca no rosto, talvez o resto da vida. Terrível, né? Talvez o resto da Terrível. vida. Eu tive um caso que eu precisei ajudar uma conhecida, assim, não vou falar que é amiga, porque a gente já tava distante há um bom tempo. E aí ela passou por uma intercorrência e aí me ligou. Você pode me ajudar? Falou, confio em você. Eu falei, putz, é um procedimento que, inclusive, eu dou curso, mas eu não faço na clínica. Porque eu não gosto do resultado que traz. Acho que financeiramente para o paciente também não compensa. E aí eu falei, olha, posso. O que aconteceu? Me passa o histórico da paciente, né? Comecei a investigar. Quando eu fui ver, eu percebi que estavam me escondendo coisas, coisas. Então era assim, Encrenca. paciente diabética descompensada, né, ali com um produto que foi entregue de uma forma que não estava refrigerado, né, e o produto ele precisa ser refrigerado, ou seja, ele estava totalmente desidratado, né, que eram os fios de PDO. Ou eu tô no processo já desde o Com começo. infecção, porque não teve um cuidado ali na hora da aplicação dos fios, então tinha cabelo dentro do fio quando eu retirei. Então, assim... Cabelo de gente é uma dentro das do maiores rosto da intercorrências dentro do rosto. Nossa. Então, assim, e colocado de forma errada, estava extremamente superficial ali, marcando, né? Com alguns pontos já com granuloma ali, bem, bem ruim. Então, eu fiquei pensando, né? O rosto da pessoa. Então, assim, a gente precisa... Primeiro, Uma coisa, se der algum problema não aqui, dá pra fazer, é só né? usar a roupa até aqui. Exato. Né? Agora, no rosto, você não vai usar a burca. Não tem como. Olha isso. né? A minha avó, há um tempo atrás, ela já tinha feito uma cirurgia plástica de nariz. E ela quis fazer uma cirurgia plástica secundária com um médico conhecidíssimo, por sinal. E fez e deu uma necrose de ponta de nariz. É claro que é um procedimento invasivo, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Uhum. Mas aí é que entra esse pós, esse cuidado, tudo. Passou 2 ou 3 semanas, ela precisou retornar, ele nem estava em São Paulo, ele estava em outro estado, operando. E aí uma enfermeira foi receber ela para poder fazer o curativo. E eu fui levar ela, porque ela não dirige, e ela me pediu para levar. E aí ela entrou sozinha na sala, trocou o curativo e falou... ela disse que tá com uma espinhazinha no nariz, mas para eu não mexer. Aí eu falei... É um vamos ponto de lá. atenção. Aí eu falei, chegando em casa, eu falei, vó, vou desfazer aqui o curativo, eu faço de novo, pra gente ver, né, o nariz novo, né? Tá bom. Quando eu abri, eu quase caí dura. Aí eu falei, fica aqui deitadinha só um minuto, chamei minha mãe. Aí liguei pro médico na hora, eu falei, olha, ela tá com uma necrose de ponta de nariz, era grande, por sinal. Falei, vamos tratar com PRP, sugeri o PRP, maravilhoso pra, né, cessar ali o processo de necrose, né, causar um novo processo de angiogênese, enfim. Eu falei, vai ser maravilhoso. Ele, não quero nada experimental no nariz dela. Deixa assim, deixa abrir, deixa... E foi indo. Conclusão, 3 cirurgias reconstrutivas, assim, foi indo. Podia ter usado o PRP, para Poderia quem ter não usado o sabe, PRP. é plasma rico em plaquetas, é uma técnica, né? Maravilhoso. Mas é muito legal, a gente usa na veterinária, né, também.
plasma rico em plaquetas. Sim. E ele não quis Sensacional. porque eu disse que era experimental. Experimental, olha aí, né? É complicado. Independente da pessoa, mas uma pessoa que talvez não tenha o cuidado de se atualizar, né? Porque de ler estudos, né? De realmente ver o que a tecnologia está ajudando também, né? Sim. É sensacional. E hoje em dia está tão fácil se atualizar. Quando eu me formei, você ia na biblioteca, pegava, você ia lá, procurava no papelzinho, pegava, não podia tirar a ficha de lá, você anotava, ia na bibliotecária. Aí eu brinco que tinha que tirar o pó da bibliotecária. Aí falava com ela, aí ela falava, daqui uma semana vem o estudo, vai chegar aqui uma cópia do estudo. Hoje você vai no Google, você vê o nome, aí você entra lá no SciHub e você pega tudo e estuda. Quer dizer, você não precisa nem... Quer dizer, é bom ir no congresso, né? Mas assim, mas eu não tenho tempo. Mas você tem tempo de assistir televisão? Então, em vez de assistir televisão em casa, dá uma olhada no... Existe quem quer aprender e quem quer se lamentar, né? Com certeza. Quem quer ir atrás e quem quer... Né? Exato. Quer ser vitimizado. Exato. Vamos falar de procedimento? Vamos. As coisas que me interessam? Vamos. O que existe... Eu vou começar a falar dos meus defeitos. Tá? O que existe para papo? Para papo? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de papo, a gente tem que considerar algumas questões. Todo mundo acha que é só a gordura. Né? E muitas das vezes, até a maioria dos casos... não é excesso de gordura na região ali submentoniana. A gente, claro que pode ter o acúmulo de gordura, então a gente tem hoje que o dentista pode fazer a lipomecânica de papada, as outras áreas podem fazer lipoenzimática de papada, né, para redução dessa gordura, onde a gente aplica uma enzima que faz com que o conteúdo dessa célula de gordura extravase ali, né, e seja liberado para a corrente sanguínea. Mas a pele não fica flácida? Fica também, mas aí a gente vai agregando outros tratamentos junto. Uma das questões que a gente precisa tratar, que é a flacidez, a gente pode tratar, por exemplo, com bioestimulador de colágeno, ultrassom microfocado, que é a máquina que ela trabalha tanto a nível muscular, né, ali no SMAS, então ela faz contração de SMAS para lifting, e também atua na camada de subcutâneo, fazendo pontos de coagulação, para que esse tecido de gordura ele tenha uma retração, né, uma remodelação ali dessa gordura, e também melhora a firmeza da região, melhorando todo o contorno. E a questão mais gritante que eu vejo hoje, que não é nem a gordura e nem a flacidez, é a falta de estrutura mentoniana. Então, a falta de queixo, hoje, faz com que essa região, ela colabe, né, assim. Então, o que a gente percebe? Tem, para odonto, fica mais fácil essa linguagem, que a gente define 3 perfis, né? A pessoa que ela tem um perfil normal, uma pessoa que ela tem o mento muito para frente, né? E a pessoa que ela tem um mento um pouquinho para trás, que é o perfil 2. Ela tá me observando. Continua. Eu já vou querer te olhar de perfil ali. Eu já vou querer te olhar de perfil. Esse perfil que a gente fala, onde o mento ele é um pouquinho para trás, né? Que tem um encurtamento dessa região óssea, a gente chama de perfil 2. E aí... esse perfil é o perfil que tende a acumular a papada. E com o processo de envelhecimento, a gente vê que tende a unir o rosto com o pescoço. Então, a parte mais legal disso tudo é que a gente já orienta hoje as pessoas até mais jovens a ir fazendo esse preenchimento no mento, né? Que a gente põe ali um ácido hialurônico super denso sobre a estrutura óssea. E fazendo isso desde cedo, você previne o processo de envelhecimento de forma mais agravante. Porque esse perfil 2, esse padrão 2, ele tende a envelhecer mais rápido do que os outros. Por essa falta de estrutura mentoniana. Entendi. Então, para a papada, a gente tem que avaliar um todo. É gordura? Então, para gordura, a gente tem esses procedimentos. É flacidez? Para flacidez, a gente tem bioestimulador, ultrassons microfocados, algumas enzimas também, intradermoterapias, que dá para tratar essa flacidez. Ou também é a falta do mento. Geralmente é a falta de mento. Olha, que interessante. Isso como que você observa? Só esteticamente, assim? A gente faz uma medição, né? Tem alguns aplicativos hoje na área da harmonização que a gente coloca o rosto da pessoa e vê. Mas, assim, em alguns casos, a maioria deles, nitidamente, se olha pelo... Você já percebe. Exato. A gente consegue olha perceber. Ali... Consegue perceber. Porque ele tem uma linha que a gente fala, né? Que a região superior aqui da columela do nariz, ela tem que estar bem alinhada com o mento, passando bem certinho. Não é o meu caso. A maioria das pessoas não tem. Eu sou da família do nariz torto. Todo mundo tem. Mas todo mundo, a maioria das pessoas tem o mento um pouquinho
para trás. Isso é comum. Então, assim, com um pouquinho de ácido hialurônico, um procedimento super simples, ali para o masculino, vai umas 2 picadinhas, resolve. Muito tranquilo. Já tô gostando da história. Então, vamos continuar. Eu já tô anotando. Chama melasma, né? Melasma. Não, melasma é um nome que parece assim, uma meleca que grudou na pele. Não parece? Parece. Não podia botar um nome melhor? Melasma. Terrível, né? É muito feio. Eu tenho, né? Eu tenho as manchas na mão, eu tô com uma aqui, quer dizer, eu já tô com, vou fazer 59 agora esse mês, né? Então, lógico que aparece. Sim. Eu já tirei uma vez, foi tirado na época com... As pintinhas que você fala? São melanoses. Melanoses? Que a gente chama. Tá. Então, elas são mais profundas do que o melasma. Ah, tá. Eu tirei a primeira vez com nitrogênio líquido. Tá. E sumiu. Na época eu tinha 40 anos. Sumiu totalmente. Só que agora, lógico, eu tô sempre no carro tomando sol na mão e tal. Agora eu tô usando a luvinha que eu chamo de luvinha da... Ai, como é que é o nome da mulher? Lá da TV? Daqui a pouco eu vou lembrar dela. Ana Maria Braga? Ana Maria Braga. Eu falo que eu uso a luvinha da Ana Maria Braga para dirigir o carro. Isso mesmo. E que é aquela com filtro, tudo, né? Sim. Mas já era, né? E quais são os procedimentos que tem? Porque você viu que eu estou começando a ficar bem interessado. Porque, assim, são coisas bobas, mas, por exemplo, eu estou filmando, mostrando para os alunos e fica aquela mão cheia, assim, falando, você tem mais de 59. Não, você não tem 59. Né? Tá entregando a idade. Hoje tem diversos tipos de lasers, né? Que a gente fala. Tem lasers ablativos, que são aqueles que lesionam a superfície da pele. E lasers não ablativos. Para tratar melanose, tem o nitrogênio líquido. A gente pode também trabalhar com laser de CO2. Hoje, assim, o meu preferido, quando a gente fala de manchas, de tudo, é o Lavian, que é um tratamento da MedSystem maravilhoso, laser. Então, é um laser não ablativo, né? E tanto para melanose, ele é maravilhoso, só que a gente regula um parâmetro muito mais profundo, quanto para o melasma. E o melasma, qual que é a diferença? Porque eu chamei aqui de melasma. Isso. O melasma, na verdade, é algumas manchas características que a gente tem, principalmente ali na região do rosto, né? Que são, na questão fisiológica, ela é mais superficial do que a melanose, né? E ela se dá por uma questão ali hormonal. Geralmente as mulheres desenvolvem na gravidez. Ou a pessoa já tem uma tendência a ter o melasma. Ah, tá. Então, aquele escurecimento maior, exato, né? a gente Não percebe nas peles aqui. mais morenas até, o melasma. E aí, todo mundo fala, todo mundo acha que a pele mais branquinha é mais sensível, mas na verdade não. A produção de pintas ou manchas que sejam, é uma proteção da nossa pele. Então, toda vez que a gente agride a superfície da pele, seja com atrito, né, seja com cortes ou exposição solar, a pele ela reage formando melanina ali para proteger aquela barreira. Sim. Então, o melasma até, que é no rosto, ele é um dos tratamentos hoje que a gente tem de maior desafio, né, acho que a nível mundial, por conta dessa questão até hormonal também, que a gente precisa ali controlar. Mas que com esse laser, o Lavian, tem sido sensacional o resultado. Porque é um laser que não é ablativo. Porque diferente, por exemplo, da melanose... a melanose tem que fazer uma ferida, né? Exato. A melanose, ela não é tão reativa. Então, a gente trata a melanose, ela vai gradualmente ali clareando, né? Nos primeiros dias, ela pode até escurecer, mas o processo, ele vai clareando normalmente. Já o melasma, ela é super reativa. Então, se a gente pega uma pele que está reativa, né, ali num processo inflamatório, e a gente trata o melasma, pode ser que piore aquela mancha, né? Então, é uma coisa que eu falo muito. Lógico que tem profissionais que vão tratar de diversas maneiras, mas hoje, eu sou contra, por exemplo, a esses ácidos que eles passam na mancha para clarear, porque é algo que você faz ali, que vai ter um clareamento temporário, mas está causando uma irritação ali naquela região. E aí, aquilo fica latente no seu organismo. Daqui a pouco você se expõe ao sol, o corpo, vamos produzir melanina. E aí, acontece esse efeito rebote. Né? Então, o Lavian é um laser que a gente tem um tratamento não ablativo, sem ferimentos, que ele causa pontos de coagulação ali numa camada específica, né, onde a gente precisa tratar o melasma, e a pele ela vai se reintegrando. Então, assim, ele não capta a melanina da mancha. Ele vai clareando a mancha por um processo de renovação celular. Então, isso é bem legal. É bem legal, bacana. É interessante. E uma coisa, assim, que as pessoas têm que estar bem atentas é isso. A pele com melasma, ela precisa de um carinho extra. Então, a pele tem que estar muito bem hidratada com manchas no geral, né? Aí entra o home care.
Por exemplo, o tratamento, ele é profundo, ele tem que ser profundo, né? Que ele precisa atuar ali onde está a raiz daquela mancha, daquela pinta. Porém, o superficial é importante, por exemplo, um hidratante. O hidratante, ele vai formar ali uma barreira de proteção para nossa pele, para essa exposição solar, se tiver antes do protetor, né? Então, a gente precisa dessa camada protetora ali para não deixar extravasar a água do nosso corpo, a gente não perder a hidratação dessa pele. Então, precisa do home care. É interessante assim, né? Que é bem o que você está falando. Você pegar minha mão, eu estou dirigindo assim, né? Essa região aqui não pega sol, porque está perto da porta. E essa daqui pega todo o sol. Olha. E aqui é onde está a maior parte. Agora tem aqui também, né? Mas aqui é onde está a maior parte das pintas. É o sol. Então, é danado, assim. A gente tem que estar sempre... Pois é. Não, em vez de fazer vitamina D, que eu tenho que repor vitamina D, faz mancha na minha pele, ó, né? Beleza. Tem que conversar com esse sol não aí, que ele tá errando. É uma coisa ou outra. Faz vitamina D em vez de assim manchar mesmo. minha pele, né? Não é? Eu também, eu sou super sardenta, assim, eu fico formando as melanosinhas no ombro, tudo. Aí vem o Lavian, eu vou lá e, né, e vou fazendo tudo. Não quero isso aqui, não. Assim mesmo. Essa é uma coisa assim que a gente, na verdade, a gente fica preocupado, assim, de... Aquilo que eu te falei, eu faço academia, faço isso, faço aquilo, de repente, eu tô com uma mão de uma pessoa de 70 anos. Aí você fala, pô, tá ruim, né? Não tá combinando, né? Não, então. E então, assim, o Lavian, por exemplo, uma aplicação de 5 minutos. Por exemplo, ele é diferente do nitrogênio líquido, porque em alguns casos o nitrogênio líquido vai uma sessão. Mas ele causa um ferimento maior. Eu fiz uma sessão. Ele é mais chatinho no pós. O Lavian não. Você percebe, você percebe um leve escurecimento após. Depois de uns 40 dias, você começa a perceber que vai ficando mais limpinha, sabe? A mão. Então, você vai percebendo esse processo mais gradativo, sem ferimento. Mas você vai fazendo várias sessões. Assim, acho que umas 3 sessões. De 3 a 5 sessões. 5 a gente fala quando é, às vezes, um melasma muito intenso. E o valor muda de acordo com tamanho ou... Por região, geralmente, por região. Né? Às vezes a aplicação é na mão, ou vamos fazer o rosto todo, ou vamos fazer o colo, o pescoço. Ele trata de várias disfunções ali. Ele pode tratar as rugas finas, né? Num processo para rejuvenescimento. Ele pode tratar queda capilar, ele pode tratar micose, ele pode tratar manchas, ele pode tratar poros dilatados, várias coisas. Então, é um laser Agora, bem podia ser bacana. assim, né? Você toma sol, aí o cabelo produz melanina. Podia ser assim, né? Não, mas é o contrário. Então. Não é? Né? Podia ser, né? Tomar sol, aí o folículo piloso começa a produzir e pronto, vira preto de novo o cabelo. É terrível, né? É terrível. Não dá certo, né? Aí tem um monte... falando nisso, não que eu esteja preocupado, eu tô preocupado com as manchas na mão, com o bigode chinês e com o papo. É o que eu tô preocupado hoje. Mas cabelo branco, já existe alguma coisa para barba, cabelo natural, que traga cor natural, ou todas aquelas propagandas são propaganda só? Foi feito, na verdade, um produto há muito tempo atrás. Se eu não me engano, não sei se era da L'Oréal algum produto. Que, na verdade, revertia os cabelos brancos. Porém, a indústria farmacêutica boicotou. Não. Sacanagem. Sacanagem. É um processo ali que a gente... Você vê, né? É um processo de envelhecimento que ocorre nos fios que... Vocês podem reparar, o fio branco, ele é mais grosso. Sim, ele aparece muito mais que os outros. Porque o fio, ele tem diversas camadas, né? A gente trabalhei muito tempo em salão, são diversas camadas ali, né, para formar o fio. E a gente tem uma camada de melanina e uma de queratina, que seria o que dá o aspecto branco. Sim. Quando a gente perde a melanina por um processo de envelhecimento ali, na questão do bulbo, até material genético, tudo, a gente perde essa camada de melanina e aí o corpo entende, opa, vai ficar uma camada oca, preciso preencher. Eles preenchem com mais queratina. Então, fica a queratina dupla ali no fio. Então, por isso que dá essa enrijecida. E esse procedimento, esse tratamento que eles tinham feito na época, era justamente para reverter, né, essa perda de melanina ali, nessa camada do fio, né, para não ter essa reposição com queratina. E aí, a indústria farmacêutica parece que cortou. Agora, o que eu tenho percebido, que é muito curioso para tratamento capilar, eu faço muito tratamento para queda, né? Então, a gente faz aplicação de intradermoterapia no couro, com fator de crescimento. E, à medida que vai fazendo, vai crescendo mais cabelinho escuro.
Opa! Então, isso é bem legal. Eu achei... É porque o fator de crescimento é muito rico, né? Então, faz uma renovação ali, produção de novos folículos. Interessante. Maravilhoso. Eu achei interessante, eu tinha um cliente, ele já faleceu, ele tinha muito problema pulmonar, porque ele tinha retirado ele fez uma traqueostomia, porque ele teve que retirar uma parte da garganta, tudo. Eu não lembro as estruturas que ele tirou. E ele tinha o cabelo totalmente branco. Daí ele teve que ser internado e tomou vários tipos de medicamento. E o cabelo dele ficou preto. Utilizando o medicamento intravenoso. Olha. O cabelo dele ficou preto. Fantástico, né? Só que aí depois ele morreu. Quer dizer, é melhor ficar com o cabelo É branco. melhor ficar com com certeza. Não, mas hoje em dia a gente tem diversos tratamentos, assim. Eu sou uma grande fã da área da medicina ortomolecular. Eu acho fantástico. Acho que todo mundo deveria passar com um médico ortomolecular. Que foi proibido uma época, né? Não é? E eu acho um absurdo, porque as pessoas... mas entra muito na indústria farmacêutica, né? É muito mais fácil manter as pessoas com medicamentos do que realmente tratar o organismo, né? Ah, sim. Com certeza. Então... Mas é fantástico. E eu sei que tem muitos dos tratamentos ortomoleculares também, que através de antioxidantes, produzem fios escuros novamente. Olha, então, isso é bem legal. Interessante. Isso não me incomoda. É uma coisa que não me incomoda, não. Mas o que me incomoda é realmente olhar no espelho e falar, não, parece que você é mais velho do que você é. Pelo menos parece mais velho do que teu espírito. Então, eu vou fazer uma pergunta. Você, olhando pra nós assim, o que você faria de procedimento? Eu não, porque ela vai ter que fazer funilaria e pintura aqui. Não, porque você já falou o que você quer fazer, de repente já fala, não, isso daí não é legal. Deixa eu ver, vira um pouquinho, Sidney, vamos ver. Vamos lá. O queixo falta um pouquinho ali, né? Já veio defeito. Faria uma... Não é defeito, não. O queixo ali, daria pra fazer uma estrutura óssea ali no queixinho dele, que não só projetasse, mas também ganhasse um pouquinho de altura. Dá pra fazer o furinho? Dá pra fazer o furinho. Você gosta do furinho? Dá pra fazer o furinho. Dá pra fazer o furinho. Isso tem a ver com o que ele falou da papada, não? Sim, isso ajudaria muito, né? Pra essa papada, ela acoplar ali de novo. Então, isso ajudaria muito. Aí, uma coisa que eu super indicaria, assim, pra gente também, um bioestimulador de colágeno, porque não vai mudar suas características, mas é aquela coisa, daqui uns 3 meses, você começa a sentir a pele mais jovem. Olha, né? Gostei dessa. Né? E aí, uma coisa também que ele não comentou, que eu faria, na testa eu não percebo tanto, mas fazer um botoxinho na região dos olhos. Sim. Eu então, acho a minha testa, que não mudaria também ela é mais nova que eu. Eu acho a minha testa mais nova que eu. Mas assim, coisas assim, simples ali, pontuais, mas que dariam um up, sabe? Sem ninguém perceber o que você fez. Então, aí eles iam perceber. Eles iam perceber. Ia chegar e você aqui. Também ia chegar falando. Já ia chegar falando. Não ia ter... tinha que ter feito isso na época que a gente usava máscara. Porque aí depois você tira. Olha, não sei o que aconteceu. Rejuvenesci nessa pandemia. Eu usei máscara há tanto tempo, olha só como fiquei. Pois é, ia ajudar. É bem isso. Legal. E agora ele? Legal. Vamos lá. Vixe. Vamos lá. Tem alguma coisa que te incomoda? Esse nariz de libanês aqui não tem muito o que mudar, né? Mas é bonito o nariz. Acostumado já. Olha, ela encheu de defeito. Agora você tá sacanagem. Tá com ciúmes, não. Mas não, é que assim, bioestimulador de colágeno também super indicaria. Porque é uma coisa que a gente já percebe. Você faz atividade física? Faço. A gente percebe que tem um afinamento aí da pele. Né? Então, isso é uma coisa que a gente já começa a ver, porque começa a marcar a estrutura do bigode chinês, né? Então, fazendo esse bioestimulador de colágeno, essa pele ela vai densificar de novo, né? E começa a reposicionar o tecido, para não deixar marcar esse bigode chinês. Então, é bem legal. Mas assim, que nem Botox, quando ele faz movimento, você vê que forma. Mas, assim, não é algo que eu percebo que quando ele tá estático, marca tanto. Então, não... Me incomoda, aí faz. Se não, ainda não precisa entrar no preventivo, porque essa questão do botox preventivo, né, principalmente que as pessoas ficam com dúvida, quando que eu começo? Quando você faz a expressão e quando você relaxa, você vê que já marca. Então, aí você entra com preventivo, para não deixar essas rígidas se aprofundarem. E se for ver, você tem uns 25 anos menos que eu, né? Então tá na hora de mexer alguma coisa. Começar, talvez na minha idade você fique com mais marca, né? Isso, porque a musculatura dele é bem forte da testa. Você percebe que quando ele movimenta, forma bem forte. Então, quando você perceber que começar a marcar um pouquinho, já é bom fazer o preventivo. Aí é quantidade, né? Dose dependente. Não quero que ninguém perceba. Então, faz pouquinha quantidade ali. Não precisa paralisar totalmente o movimento, se você não gosta.
né? Pra poder... Esse bioestimulador aí é algo manipulado? Não é produtos que vocês já têm? Não, a gente tem. Hoje eu trabalho com uma empresa, que é uma empresa alemã, já está há 105 anos no mercado, que hoje é a número 1 da harmonização facial aí. E eu sou parceira deles. E é um produto que chega pra gente, é incrível, porque ele vem numa caixa deste tamanho, é desse tamanho aqui a caixa, pra uma seringa de 1,5 ml, né? E aí a gente tem todo esse processo. Mostra pro cliente a caixa lacrada, mostra a validade, tudo. Abre, ele vem dentro de um alumínio ali, todo autoclavado, todo estéreo. Então, são produtos totalmente, assim... A tecnologia deles é fantástica, é sensacional. Bacana isso daí. É bem legal. Vou fazer um pacote lá, Cidinha. Deixa eu fazer não, depois a gente vai conversar em off. Com certeza. Né? A gente troca, assim, você tem cachorro? Né? Precisa de acupuntura? Tem um monte de cavalo lá no jardim. Cavalo eu não mexo, tem que ser cachorro. Mas a gente pode indicar quem mexe, a gente faz uma parceria legal, hein? Isso. Colocando outra pessoa já, né? Coloca outra pessoa pra trabalhar, aí melhor ajeita os dois, ainda. porque, ó, por exemplo, a gente chama a Roberta pra ir lá no Jockey, ela ajuda ela. Isso. E aí o trabalho da Roberta é muito caro. Lógico. A gente já faz aí ela pergunta. faz pra mim, pra Roberta e pra você. Aí, ó. Olha. Deixa eu fazer aquelas 3 perguntas. Ai, meu Deus. Não, é só assim, eu vou falar, aí você só fala o que vem na cabeça rapidinho. Ai, meu Deus. E pronto, agora Vamos lá, eu sou travada pra... Vai, vamos lá. Passado. Passado, na área... Não, qualquer coisa, o que vem na tua cabeça. Passado. Sonhos. Uma menina ali com muitos sonhos. Eu vim de uma família muito simples, comecei a trabalhar desde muito nova e sempre fui a louca da família porque sonhei sempre alto demais. É agora que a gente começa a chorar? Mas então me vem isso e aí às vezes quando eu me sinto um pouco fora, tipo, o que vou fazer agora? Às vezes eu olho uma fotinho daquela menina e eu falo, eu vou realizar seus sonhos. Mas acho que você parece muito dedicada. Não te conheço a fundo, mas você parece muito determinada, muito dedicada. E isso eu acho que faz parte do seu sucesso. Bacana, é verdade. Obrigada. Presente. Presente? Nossa, que loucura. Loucura total, assim. O que eu vejo hoje, confesso, na área profissional, 100%, assim, me sinto super bem, né, crescendo. Mas dúvidas, né, eu vejo muitas dúvidas no presente que acredito que as pessoas também possam se identificar, porque às vezes a gente fica assim, pra onde eu tô indo? Né? Mas eu me sinto muito satisfeita, porque me sinto extremamente segura e as pessoas olham e falam, nossa, parabéns, como você cresceu. Então, sabe, me sinto essa pessoa indo para algum lugar, mas ainda sinto que me cobro demais. Né? Então, você se cobra ou as pessoas te cobram? Eu me cobro muito. Eu sou extremamente perfeccionista. Comentei até com vocês que eu passei, né, a noite no hospital porque... por causa de excesso de café, tudo porque eu me cobro muito, eu quero estar à frente de tudo, eu quero ter o controle de tudo, eu quero que tudo seja perfeito, eu quero que as pessoas se sintam bem. E aí passa essa coisa, assim, sabe? Tipo, e a Luna? Cadê eu? Né? Existe a doutora Luna. E a Luna? Sim. Pessoa? Tem que tomar cuidado, já passei por isso, tá? Então, o meu presente então... Até que eu fui internado, fiquei uma semana no hospital. Olha isso. Então... eu acho assim, você realmente parece muito determinada e uma coisa que você falou lá atrás, que acho que hoje é pouco... É difícil a gente encontrar uma pessoa que entra na faculdade já sabendo o que quer e já tendo aquela determinação de e focar nessa área. Às vezes a pessoa, vou fazer esse daqui, depois isso daqui deve dar dinheiro. Isso daqui deve dar dinheiro. Você sabe que quando eu comecei a fazer a faculdade, não tinha ninguém da minha área que queria fazer estética. Ninguém da biomedicina que queria fazer estética, só eu. E aí todo mundo, análises clínicas, pesquisa, isso, aquilo. E aí eu fui me destacando na faculdade, eu ganhei as premiações, todo mundo falava, é um desperdício você ir pra estética. É um desperdício. Eu falava, gente... Aí teve a formatura 2 anos depois, porque teve época de pandemia. Vieram 2, 3 pessoas me pedir estágio na área. Todo mundo quis ir pra estética. Todo mundo quis ir pra estética. Os mesmos que criticaram lá atrás. Exato. Que criticaram. Exato. Agora a última é futuro. Futuro? Sim. Gente, olha...
12 clínicas. Quem sabe? Olha, eu tenho mesmo essas coisas assim na cabeça, mas às vezes falo, não, é melhor ter uma só bem grande, e aí fazer meu nome e ficar dando os cursos, porque é uma área que eu descobri também que eu gosto demais, que é me doar, assim, pra conhecimento. Porque foi uma coisa que lá no passado me travou, e aí que eu desbloqueei, e que agora que eu vi que faz sentido, além de ajudar a autoestima das pessoas, ajudar as pessoas a conquistarem uma vida nova, né, através dessa segurança. Então, isso é uma coisa que eu quero muito me focar. E construir família é uma coisa assim que eu tenho um sonho muito grande, que às vezes pra mim parece um pouco distante, porque eu sou uma pessoa muito, eu sou independente, eu sou autossuficiente, eu não tenho paciência pra relacionamento, mas no fundo é uma coisa que eu quero muito, mas tem aquela armadura, sabe? Sei. Até que cai. Quem sabe um dia, tomara, né? E outra, a sua parte profissional você acaba se dedicando muito, né? Então, talvez você não tenha esse tempo para esse outro olhar. Exato, e eu arrumo isso de desculpa também. Eu conheço a pessoa e falo, não, já tô gostando demais, tá tirando meu foco aqui. Ou eu vou ter, na minha cabeça, ainda é assim, olha a crença limitante, né? Ou eu vou ter uma vida profissional bem sucedida, ou eu vou ter uma família, e aí, então, né? Mas eu tô aqui trabalhando, né? Eu tô trabalhando pra isso. Como que o pessoal te encontra? Agora é a parte mais importante do nosso podcast. Aonde o pessoal te encontra? Pelo Instagram, né, doutora Luna Salgueiro, tem lá um link. E esse link cai direto pro meu WhatsApp, lá onde o pessoal já consegue agendar consulta, consegue agendar curso VIP, consegue tirar todas as dúvidas. Tá. A minha equipe tira as dúvidas. O que elas não sabem, às vezes, direcionar algo mais técnico, eu também dou esse apoio pelo WhatsApp ali. Que é importante. Como que é escrito? DRA Luna Salgueiro. Tudo junto. Tudo junto. DRA Luna Salgueiro. Isso mesmo. Tá, isso no Instagram. No Instagram. Tem mais algum canal, alguma coisa? Eu uso preferencialmente o Instagram, né? Por lá tem o link, né, do site. Mas a gente sempre dá preferência para responder por Instagram. O direct também eu costumo responder dúvidas, mas às vezes eu demoro um pouquinho mais. E se for alguém que não tá acostumado com o Instagram, tem como entrar em contato direto com a clínica? Como é que entra? Sim. Vamos lá. Bom, pelo site, né? Se você colocar no Google o meu nome, doutora Luna Salgueiro, vai aparecer o nosso WhatsApp. E é só mandar direto para aquele WhatsApp. E aí, é bem tranquilo. Legal, então. Eu queria agradecer muito, né? Dá para conversar muito mais, né? Tudo bem que eu vou sair daqui me deprimindo, falando eu tenho papada, tenho queixo pequeno, tenho não sei o que. Não tem nada disso. Não, pra mim tá tudo ótimo. A pele dele é maravilhosa, tá melhor do que a minha. Então, assim, ó. Eu tô brincando que eu já casei, já tenho filho, já tá tudo bom, certo. Então tá tudo bem. Então, mas eu queria agradecer muito você. Eu vou te pedir um favor. Se você gostar do livro, colocar no teu Instagram, Por favor. Vou colocar com certeza. Vou ler aqui, ó, já. Tava precisando de uma nova leitura, me salvou, viu? Bacana. Então, eu queria agradecer muito a tua presença aqui, foi bem bacana, a gente sempre aprende muito com quem vem aqui, com você a gente não foi diferente, a gente aprendeu bastante. Tá bom? Fico feliz, prazer imenso estar aqui, agradeço, né, vocês, a Alina, também, maravilhosa. Um abraço pra Alina, um abraço pra Alina, uma querida e muito feliz. Bacana. Então, gente, queria agradecer também vocês. Uma coisa que eu esqueci de falar lá no começo, a minha memória é terrível, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho, colocar todas as notificações, compartilhar para quem interessar esse assunto que interessa para todo mundo, né? Compartilhar isso, né? E também a gente tem o canal Cortes do Ibratalks e faz a mesma coisa lá. Beleza, gente? A gente se vê na próxima vez. Até mais.